A gente começa hoje o Acorda com uma matéria que não é sobre política, que a gente vai falar muito, claro, de política nacional, também de política internacional, vai ter entrevista com internacionalista para a gente falar sobre Estados Unidos, um montão de assunto envolvendo o presidente Donald Trump, mas a gente abre hoje com a Argentina. Pois é, a Argentina perdeu lá no domingo, né, o final da Copa do Mundo para a Espanha. E a gente vai abrir com essa matéria aqui, que é a matéria mais lida do Metrópolis.com durante esse comecinho de quinta-feira. Deixa eu já beber um golinho para esquentar minha garganta, porque é um texto bastante importante, como eu disse, que tem sido muito lido. Antes do retorno da seleção argentina para Buenos Aires, lá no dia 20 de julho, o Departamento Federal de Investigação, o FBI, confiscou os celulares do presidente e dos membros da Associação do Futebol Argentino em Nova York. Mas, segundo o comunicado da associação, a ação não aconteceu. Olha aqui, ó. FBI confisca celular de presidente da Associação Argentina de Futebol e a ação aconteceu momentos antes do retorno da seleção argentina para Buenos Aires após o fim da Copa do Mundo. Aí, foto de um dos envolvidos nessa situação toda, e aqui as informações. Antes do retorno da seleção argentina para Buenos Aires, no dia 20 de julho, o Departamento Federal de Investigação, a Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI, confiscou os celulares do presidente e dos membros da Associação do Futebol Argentino, a AFA, em Nova York. Mas, de acordo com o comunicado da AFA, né, a AFA negou a ação. Vamos entender melhor juntos essa situação toda aqui. De acordo com informações dos portais Infobae, AS e o Clarim, além de Tiki Tapia, o Pablo Tovitino, tesoureiro da AFA, e os empresários Diego Lucero e Javier Faroni, também tiveram seus pertences confiscados pelo FBI. O presidente da AFA e o Tovitino são investigados por fraude e peculato. Os dirigentes da Associação de Futebol Argentino devem comparecer ao Tribunal Distrital da Flórida ainda nesse mês, dia 30 de julho. Os mandatários foram intimados pelas autoridades americanas pelo desvio de 300 milhões de dólares, passando aqui para o real, por cima, né, numa conta por cima, 1 bilhão e meio de reais, por meio de empresas de fachada. Aí a gente vê algumas imagens deles, né, todos. E aqui ainda mais detalhes sobre essa história toda, e inclusive com matérias relacionadas ao assunto. Uma das empresas é a Tour Prodenter, que possui sede no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e a companhia é apontada como a principal empresa para Tiki Tapia lavar o dinheiro, desviando recursos de contratos de patrocínios. Ela foi criada pelo empresário Javier Faroni. A AFA emitiu um comunicado à imprensa para desmentir algumas informações publicadas e, segundo o que foi passado aos veículos de comunicação, nenhum celular de Tiki Tapia foi apreendido durante a operação, e a nota diz que é absolutamente falsa essa informação toda. Ainda de acordo com o que foi mencionado pela associação, o Tiki Tapia e o Pablo Tovitino não foram intimados ao Tribunal da Flórida, mas sim uma terceira pessoa. A gente vai continuar acompanhando essa história toda, mas como eu te disse, essa é a matéria mais lida do Metrópolis.com durante essas últimas horas, né? À noite, à madrugada e esse comecinho de quinta-feira. E o presidente da AFA, o Cláudio Tiki Tapia, se manifestou nas redes sociais. Ele fala sobre a final contra a Espanha, diz que a seleção espanhola foi superior e que também se aprende com as derrotas. Mas que a equipe deu uma enorme alegria ao país, e aí no meio disso ele fala o seguinte sobre essa história aí da AFA, abre aspas, não se deixem levar por mentiras nem pelas operações que buscam apenas desestabilizar. Basta de tentar enfrentar a quem deu tanto a nosso futebol, fecha aspas. E ainda nessa nota, ele afirma que as operações passam, mas o compromisso, o trabalho e o coração da nossa seleção ficam para sempre, aí também nas palavras do Tiki, que está, de acordo com a imprensa argentina, investigado, teve celular confiscado, presidente da AFA, né, da Associação Argentina de Futebol. Mas de acordo com a própria AFA, não, essa operação não aconteceu. E o Tiki
falou um pouquinho sobre isso, de forma bastante discreta nessa nota que ele publicou nos stories dele, que a gente está vendo, inclusive, alguns dos prints, ele escrevendo, claro, em espanhol, se comunicando com seus seguidores argentinos, e a gente destacou aqui também. É isso, vale todo esse registro, como eu te disse, é a matéria mais lida do Metrópolis.com e você já teve acesso a ela aqui na abertura do Acorda Metrópolis.